Boa noite a todas e todos. Estamos mais uma vez aqui em uma transmissão, dessa vez gravada, através da TV MTC. Estamos aqui com Dom Lê Macedo. Dom Lê Macedo foi revestido como nosso arcebispo auxiliar em 2018, né, Dom Lê Macedo? A nomeação, a ordenação, né? Exato, em 2018, e de lá para cá está ajudando nosso bispo Dom Fernando nessa caminhada de abertura da arquidiocese para todo o povo de Deus, para os movimentos sociais. E Dom Lê Macedo, porque tem alguns que ainda confundem o senhor. Botam letra E, botam letra D, botam de tudo. Fica aberto aqui, Dom Lê Macedo. Nada melhor do que o senhor se apresentar. O senhor vem da diocese de Nazaré da Mata, né? Então, sou filho da diocese de Nazaré, ou melhor, da própria cidade de Nazaré da Mata, porque a diocese chama-se Nazaré, porque anos atrás, quando começaram a perceber vários estados ao mundo, né, com o mesmo nome ou cidades, então se achou por bem colocar um sobrenome nas cidades. Daí veio Nazaré da Mata, mas em Roma, na Secretaria de Estado, com uma diocese de Nazaré, que é o nome antigo dela. E assim, aquela surpresa do dia 13 de março, quando teve o convite para assumir o episcopado, né, e depois a definição da Olinda de Recife como destino, né, que eu deveria chegar, e aqui estou com alegria, satisfação, ao lado do meu professor Brandimestre, Dom Fernando Saburi, e a universidade, que é toda a área metropolitana de Olinda de Recife. Interessante que a gente vai se encaminhando, conhecendo mais. Dom Fernando nos conhecemos no Mosteiro de São Bento, quando estudamos teologia na década de 80, e ali então ele estava concluindo o curso, eu estava começando. Fui ordenado padre em 12 de janeiro de 86, trabalhei em algumas paróquias na Diocese de Nazaré, e agora estamos aqui juntos para trabalhar, ajudar no processo de evangelização dessa grande arquidiocese, que eu digo é do tamanho do mar. O senhor veio de um trabalho muito exitoso com o pessoal da PJMP, não foi? Eu trabalho com a PJMP, com os catadores, com a formação do laicato, algumas atividades na diocese. Fui coordenador pastoral durante bons períodos, 2 períodos de 7 anos. Então, uma boa docena das regiões conhece. Então, esse tema que foi escolhido esse ano pela CNBB, diga-se de passagem, de forma profética, porque esse tema foi escolhido 2 anos atrás, né? Então, o senhor já tem assim uma boa experiência nesse tema. Esse tema, como a gente falou, profético, porque casou com esse ano, que é um ano completamente estranho. É um ano de interrogações, não se sabe para onde o Brasil vai, a gente desconfia, mas a gente tem que ir devagarinho, mesmo lendo os sinais dos tempos, percebendo de fato o mar não está para peixe, né? Tem situações de incógnitas, ameaça à democracia, isso já era visto, mas infelizmente a juventude não conhece a história. Infelizmente no Brasil não se estuda direito a história, por isso mesmo a gente está vendo muita coisa para acontecer, que a gente vai conversar com calma, e justamente isso como fruto de uma educação que deixou a desejar. Os movimentos populares também, creio que, pararam na formação. Os sindicatos, os partidos pararam de fazer formação. E a própria Igreja Católica também, e as igrejas comprometidas, elas também pararam de fazer essa formação política, de militância. Então, a impressão que se criou um grande vazio, um grande buraco, justamente com atitudes de pessoas e de grupos, algumas ausências, algumas necessidades que não foram respondidas, e com isso abriu-se, eu quero crer, um espaço favorável às dificuldades, interpretações, alienação, né, que levou ao clima que nós estamos hoje no Brasil. A gente sabe que o povo brasileiro ele tem uma ojeriza a essa palavra política, né? E o que é triste, né? O Papa Francisco disse que
política, na realidade, é uma das formas mais sublimes de caridade, porque ela pode abarcar milhares de pessoas, né, de uma vez só. Justamente, sobretudo de Pio XI, Pio XII para cá, os papas têm apresentado a política como um grau muito valoroso de promover a caridade. A caridade que é de fato amar com o coração, com os olhares de Jesus. A caridade que é colocar a pessoa em primeiro lugar. O sábado está em segundo lugar. Isso é, as instituições, elas devem existir em função da pessoa humana. Tanto é que no livro do Gênesis nós temos duas versões da criação. Uma versão é que Deus preparou, fez uma mulher e depois fez tudo o cosmos. Outra versão é que Deus foi preparando tudo paulatinamente, devagarinho, e de tudo pronto e bonito, colocou o centro da natureza, o homem e a mulher. Então, para ver o carinho que Deus nos tem. E o Salmo 8 vai nos apresentar uma afirmação muito profunda e pertinente, quando vai dizer: Senhor, quem é homem, quem é mulher, para que tanto o Senhor os ame. Pouco abaixo dos anos foi feito. Então, não é pouca dignidade do ser humano. Tanto é que Jesus desceu do céu, se encarnou, se fez um conosco. Esse fez um para nós. Esse fez um para a salvação da humanidade. E salvação aqui é redenção, é libertação. E os processos históricos certamente colaboram com essa salvação. Tem todo o espírito que anima o processo formativo, mas no fundo Deus quer a salvação integral do homem. Aí a gente tem Jacques Maritain, né, para falar do humanismo cristão, alguém que falava do todo da pessoa, né, e Paulo VI, que é muito amigo dele, falava de todos os homens e do homem todo. Aqui também é um como universal, né, mas querendo traduzir o feminino e o masculino. Então o Papa Francisco, como aquele que tem acessibilidade, cada Papa tem a sua acessibilidade, deu a sua contribuição, e eu creio que ele vem no tempo para levar a igreja para um caminho que está realmente necessitado. Porém, o Papa Francisco tem uma sensibilidade muito forte, e permita-me até fazer um comentário sobre o livro de Camarote, né, que é jornalista, que ele fez uma entrevista com os cardeais do Brasil. E eu tenho sempre espalhado essa notícia, que eu gostei muito de todos, claro, mas o cardeal Damasceno me chamou a atenção quando ele vai dizer que as pessoas iam ver João Paulo II, que era um ator. São Pedro ali era o palco dele, o mundo inteiro era o palco de João Paulo II, e por isso aquele amor dele pela juventude, pela família, pela justiça social. O povo, segundo o cardeal Damasceno, ia ver o Papa Bento XVI, não ia só ver, ia ouvir pela sua formação, pelo seu modo de escrever, etc. E o Papa Francisco, ele disse que o povo vai tocar. Então veja, o carinho, né? E eu toco aquilo que eu amo, que eu quero sentir perto de mim, no meu coração. E ele justamente vai dizer para nós que devemos tocar a chaga de Cristo. Então a gente vai lembrar, Mateus 25, eu tive fome e deste comer, tive sede e deste beber, eu estava nu e me vestis, eu estava peregrino, me acolheis, eu estava preso e enfermo e foste visitar. São as obras de caridade. Tanto é que o Papa Francisco retoma isso, ele vai dizer que a gente deveria privilegiar a sexta-feira de cada mês para então fazer obras de caridade todos os dias, mas de modo particular sexta-feira. E ele tem feito isso, ele sai uma sexta-feira, vai visitar uma creche, ele sai a visitar um grupo de moribundos, né? Ele sai a visitar um pessoal que está bem distante do reconhecimento social, está invisível, e assim do seu modo ele prega, mas faz. E ele prega muito mais pelo que faz. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente lida com o Estado, né, a palavra caridade, ela não é bom ser utilizada no caso do Estado. O Estado, ele necessita políticas. Isso. E aí uma das questões que é levantada, aliás, na realidade um dos objetivos da campanha da fraternidade é justamente que o leigo, os cristãos, eles entendam o que é políticas públicas.
Aí a gente tem o Papa, ele faz a caridade, mas na realidade também é uma política de Estado do Vaticano. Com certeza. É uma política de Estado. E no caso do Estado brasileiro, por exemplo, né, o Estado laico, essa política, a diferença entre a política e a caridade é porque antes da Constituição Federal, aí literalmente, infelizmente, uma deturpação da palavra caridade, era literalmente caridade da primeira dama. Isso. E aí passa a ser uma lei. E aí é interessante esses objetivos da campanha da fraternidade, que nós leigos conhecermos, exigirmos ética na formulação e na aplicação. Então aí nesse sentido a igreja ela vem se posicionar de forma, mais uma vez, profética, num tempo desse em que parece que os nossos mandatários máximos resolveram utilizar o Estado como uma extensão de sua casa. Como é que a gente se posiciona numa situação dessa? Então, a gente teria duas questões para avaliar, né? Primeiramente, você falou, de fato, então existem políticas de Estado e política de governo. Né? O governo, ele é temporário. Né? Chega um, chega outro, a composição, ela muda. A política de Estado está ligada à Constituição. E na Constituição, nós temos, então, como fruto do Estado Democrático, a experiência do grupo da experiência histórica dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, 1789, onde então defendeu o tripé liberdade, igualdade, fraternidade, que são valores evangélicos, não nos esqueçamos disso, judeus e evangélicos. A Europa, ela tem uma cultura judaica cristã, às vezes ela nega isso, mas ela tem, e passou também para nós. Então, política de Estado tem a ver com a Constituição, tem a ver com os direitos humanos. Então, há 70 anos, né, nós celebramos esse grande momento, e foi interessante porque vai nos ajudar justamente a levantar essa lebre, que é uma lebre muito bonita e cheirosa, né, que é da democracia, que é do bem comum, que é da cidadania. Justamente é interessante juntar tudo isso para perceber que tem coisa que não está só no querer daquele que está governando, ele está debaixo da lei. Todos nós estamos debaixo da lei. O próprio Supremo Tribunal está debaixo da lei. Os vereadores, os legisladores estão debaixo da lei, os deputados, os senadores, o povo de Deus em geral e os políticos. Né? Então, a organização da democracia é muito interessante, enquanto na experiência democrática nós temos o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. E um deve estar olhando para o outro, cada um tem a sua missão. O legislativo justamente elabora, faz as leis. O executivo vai executar, está dizendo, fazer acontecer, favorecer com as políticas públicas, a educação, a saúde. E o judiciário vai, a promotoria pública, etc., fiscalizar. Então, cada qual vai dando limite também ao outro, não permitindo que um invada o campo do outro. Isso é a experiência da Revolução Francesa, com seus enganos, com seus aceitos. E aí a gente vai percebendo que a cidade, a polis, ela deve dar a sua resposta. Portanto, tem a política pública apresentada não é só pelo governo, mas é pela sociedade civil organizada, e dentro da sociedade civil organizada está a igreja. Tem gente que quer colocar fora a igreja ou as igrejas, mas é impossível. A história do Brasil está toda ligada à igreja, sobretudo católica. Né? A experiência de saúde, de educação nesse nosso país está ligada à igreja católica. A Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia, né? É o marco maior da caridade. Se formos para os índios, lá nas Amazônias, quem primeiro chegou ali foram os missionários. Eles sabem a linguagem dos índios, organizaram, sistematizaram. É só lembrar o José da Anchieta, que fez uma gramática, fez um dicionário. Para que isso? Para poder evangelizar. A metodologia de Nóbrega, foi o primeiro provincial dos jesuítas no Brasil, e assim por diante. A experiência do CIMI, mas também dos negros, né? Quem foi que escravizou os negros? Também os brancos, também os padres, que tinham também escravos em casa. Né? Mas depois foi se conscientizando. Imagine vocês, praticamente na década de 60, quem vai ter direito de negro se ordenar padre?
freiras se tornaram, até as irmãs de Jesus crucificadas, foram das primeiras que levantaram essa bandeira, e algumas tiveram que ir para a África, se consagrar lá, para chegar aqui já como freira, porque já estando já cedo, não tinha como mudar, né? Então esse conhecimento do trabalho, da demanda, das experiências que vão nos levando a elaborar essas políticas públicas. E a sociedade se organizando tem um papel muito importante. Daí não podemos negar a nossa atuação perante a conjuntura brasileira. Nós temos que estar atentos para cobrar a execução, a realização da nossa Constituição. Pena que, muitas vezes, aqui eu digo e repito, a juventude precisa conhecer melhor a história do Brasil. A juventude não sabe o que é ditadura, não sabe o que foi o AI-5. A juventude não sabe o que significou famílias ter seus filhos, maridos, pais levados e nunca mais apareceram. Será que nós conhecemos o livro Tortura Nunca Mais? O livro, né? O cardeal Arnes, um homem da democracia nesse país, que amou a nossa nação e amou em nome de Jesus Cristo, com o pastor presbiteriano Wright, organizaram um livro significativo com os arquivos da Polícia Federal, do DOPS, do nosso Brasil, a experiência de Frei Beto, seu livro Batismo de Sangue. Então nós precisamos conhecer essa literatura, conhecer os autores que escreveram sobre aquele tempo que foi a negação da dignidade da pessoa humana. E eu fico preocupado enquanto mandatário brasileiro, ou mandatário brasileiro, faz questão de dizer que vamos celebrar, comemorar 31 de março. E de fato o que aconteceu, não foi no dia 31, né? Se fala no dia 1º de abril, mas como sendo o dia da mentira, então se colocou 31 de março. Então já começou errado. Começou na mentira. Começou na mentira. E eu vou celebrar a mentira. Quem é o pai da mentira é Satanás, é o demônio. Então temos que ter... Jesus é o pai da verdade. Jesus é o pai da verdade, Então a gente tem que escolher, estou lá da verdade, estou lá da mentira. A verdade gera vida, a mentira gera morte. Então se eu for celebrar 31 de março, eu estou cultuando a morte. Eu estou dando asas à cultura da morte, à cultura da violência. E não é isso que nós somos um país católico, um país democrático, um país onde evangélicos, católicos dialogam, é um Brasil aberto, que temos várias raças, culturas, nações, de norte a sul. E é preciso então dialogar. Como é que certos representantes nossos não conseguem sentar-se à mesa? Que democracia é essa? Então ela está dizendo que o jogo democrático não está na cabeça das pessoas. Ela não acredita na democracia, ela não quer a democracia. Mas tem que perguntar se o povo quer a democracia, porque quem tem que decidir, não a pessoa isolada. Temos um Congresso que está devagarinho cumprindo o seu papel. E eu espero que cumpra, bem ou mal. Está aí aprendendo a conviver com a conjuntura, mas se o Congresso cumprir o seu papel, já é bastante coisa. O Dr. Macedo, justamente nessa conjuntura da questão das políticas públicas, né, esse governo que abre a boca para tentar comemorar a morte, não deixa de ser, infelizmente, ainda que questionadamente seja o Estado, ele faz a política pública dele. E aí, por exemplo, o ministro da Economia atual, que é o Paulo Guedes, ele propõe essa reforma da Previdência, que vai atingir em cheio a classe trabalhadora, né, os mais pobres, os mais excluídos, os que mais dependem justamente da Previdência Social. Isso. Então, assim, não deixa de ser uma política pública. Política para com o público. Para com o público. E vai atingir as políticas públicas, né, o benefício de prestação de benefício continuado, né, o BPC, entre outras. Então, é interessante o objetivo da campanha da Fraternidade quando ele fala de ética. Porque até me recordo da Tânia Bacelar, quando ela foi provocada sobre qual é o papel do cristão numa situação dessa. E aí Tânia, ela diz, olha, eu vou arriscar, porque não sou militante cristã, né, não sou militante religiosa, mas eu creio que é um dever nosso ficarmos ao lado dos pobres, dos excluídos.
Então, uma política que afeta negativamente os pobres, os excluídos, nós temos que estar contra. E aí até a filósofa, como Emmanuel Levinas, que vai colocar a ética como a filosofia primeira, para dizer o que é filosofia. Então não é a questão do saber, o amor, a sabedoria. O que é sabedoria? Não é a verdade? Então devemos primeiramente ser amantes da verdade. Quando a gente lê Aristóteles na Ética Nicomaqueia, ele vai falar primeiro a verdade, depois a amizade. Então, se eu sou amigo da pessoa, se eu sou amigo do povo brasileiro, eu vou primeiro primar pela verdade. Porque em nome da amizade eu posso não dizer a verdade ao meu amigo? Eu não posso. Então, em nome da amizade, eu vou negar a verdade, enunciar e defendê-la? Eu não tenho condição. Eu estaria traindo minha própria consciência. Portanto, a verdade em primeiro lugar. E falar de filosofia é falar de verdade é falar de filosofia, mas não só de teologia, porque Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Dona Bacelar, eu concordo mais com ela, porque em todos os cantos e campos que estivemos, a verdade é aquilo que a gente deve seguir. E a ética tem a ver com a verdade. A ética nos ajuda a ver de fato os parâmetros dos nossos comportamentos, dos nossos julgamentos. E quando ela diz que devemos ficar ao lado dos pobres, ela está corretíssima, que a multidão é a imensa maioria do mundo. Se vemos agora o caso de Moçambique, 1.000 pessoas, cerca de 1.000 pessoas já morreram. Aí eu pergunto, a Europa está mandando ajuda para Moçambique? Os Estados Unidos, o presidente está preocupado com a Venezuela, ele está mandando ajuda para Moçambique? Aí eu pergunto, por que não manda ajuda? É porque não tem para receber nada de volta? Não tem petróleo. Não tem petróleo em Moçambique. Se tivesse, já estava ajudando lá. Então é olhar a experiência de vários países onde a atuação dos Estados Unidos aconteceu e, de fato, é lembrar o Iraque, é lembrar tantos outros para aquela região, onde, de fato, o interesse não era ajuda humanitária, não era aquela missão de paz. Quando eu vi esse termo, eu estava na Europa naquele tempo, na Itália, quando eu falava de missão de paz iniciada com a guerra, eu dizia, não é brincadeira. A missão que eu sei é pregar o amor, a misericórdia, a justiça. Então, a gente volta ao Império Romano: se queres a paz, anuncia e vive a guerra. Aí não dá, né? Então, se queres a paz, deverás plantar e realizar a justiça. Já dizia, diz a Sagrada Escritura, dizia Paulo VI, né? A paz é fruto da justiça. Um país injusto, um governo que vai apontando para a justiça, praticando, ele não concorre para a paz. Ele concorre para o descaso e a desestruturação da sociedade. E é o que a gente está vendo no Brasil atual, uma desestruturação. E a gente está vendo o aumento de suicídio de jovens. Os jovens que não veem perspectiva, os jovens que estão se cortando, os jovens que estão se matando. Falta muitas vezes a família, a presença do pai e da mãe, que tem que trabalhar o dia inteiro. Chegam seus filhos, estão dormindo, saem seus filhos, estão dormindo. Então, por que essa corrida louca para sobreviver? Para que serve viver desse modo? O que é viver verdadeiramente? Se viver é gerar vida, nós estamos tendo as condições para gerar essa vida, nem para defender. Interessante é que esse tema que o senhor acabou de tocar, ele cai muito na política pública de saúde, né? E a gente vê, por exemplo, o ministro da Saúde querendo voltar àquela época do choque, voltar o manicômio, o retrocesso total, né? Os manicômios, quer voltar aos manicômios. Eles não sabem qual é o papel deles. Isso tem que ficar claro com a gente. Eles não entenderam ainda o que é que estão fazendo ali. Ou são teleguiados, justamente eles sabem que são. Há interesse muito forte, né? Já estão vendendo tudo que é aeroporto no Brasil, já estão se desfazendo tudo da nação. Então é privatizar tudo. Na própria reforma da Previdência está em jogo a privatização, na verdade, porque se você propõe uma instituição que vai receber o que as pessoas terão que pagar
Isso é previdência privada. E aí eu li até um editorial, um jornal Comédias atrás, onde se perguntava, mas quem é que vai gerenciar essa instituição? Quais são os critérios? E se não der certo, quem é que vai pagar o ônus disso aí? Esse dinheiro vai para onde? Então a coisa não está clara. E aí o papel do Congresso, que a gente espera de fato seja reorganizar tudo isso, convocar o povo, que precisamos nos reunir, fazer assembleia, fazer debate, e assim nós vamos então entrando de cheio nesse momento favorável que é a Quaresma, na prática, vivendo o jejum do egoísmo, do individualismo, da indiferença, vivendo a partilha, a esmola, não enquanto esmola, mas enquanto partilha verdadeiramente dos dons, dos bens, dos saberes, e aquela oração que me recorda quem eu sou, minha origem batismal, somos novas criaturas no Espírito Santo em Cristo, nosso Senhor, somos novas criaturas geradoras de vida. Então a oração deve me recolocar na minha vocação batismal, na minha vocação crismal, na minha vocação de cidadão, para viver de fato com pessoas adultas, conscientes no mundo urbano. E essa questão certamente vamos estudar agora, daqui a alguns dias, durante 10 dias em Aparecida, Assembleia dos Bispos, e o tema que vai ser estudado, e posteriormente um documento será apresentado, lá mesmo será já votado, vai ser sobre a pastoral urbana, que é o grande desafio, né? O Brasil está urbanizado. Até a década de 50, 60, 70% do povo estava na área rural e 30% estava na área urbana. Hoje é o contrário, ou muito mais, 80, 90% está na área urbana. Então a vida é mais complexa, precisamos então dar atenção, mas não só. Quem está no mundo rural pensa com a cabeça, quem está no mundo urbano. Haja vista as redes sociais, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de pensar, as necessidades e os desejos que se misturam, né? E aí a gente pensa a partir da cidade, né? A partir do campo, e sabemos que é mal, porque a pedra da cidade, o edifício paralelepípedo não gera comida, quem gera comida é a terra, né? Então na cidade temos lençóis de petróleo pelos quais nós passamos, transitamos todos os dias. No campo nós estamos área de plantação, e aí precisamos cuidar, ter cuidado com agrotóxicos, muita gente doente de câncer, uma série de coisas. Isso é de onde? É da doença, daquilo que a gente come. Os antigos, os indianos, os povos mais antigos vão dizendo, os indígenas nossos, povos antigos, vão dizendo que a tua alimentação será o teu remédio, o teu remédio será a tua alimentação. Então, se você está comendo veneno, a gente vai chegar também a morrer, porque de fato não está tendo um diálogo favorável e estão então nos destruindo. Mais uma vez a gente cai em políticas públicas, né? Porque o campo ele pode ser tanto gerador de vida, como de fato é a vocação do campo, como dentro de uma política pública desastrosa de liberação de venenos, de comida de transgênico, pode ser também um campo gerador de morte. Então é triste uma situação dessa. Dom Macedo, a TVMTC é um instrumento de empoderamento da classe trabalhadora. E essa conversa nossa aqui, realmente, ela, assim, se a gente pudesse, é para ficar a noite inteira. Mas, infelizmente, a gente tem que chegar ao fim. E aí, eu peço ao senhor, agora o senhor já falou diretamente com os nossos espectadores, mas que o senhor deixe uma mensagem para todos nós, leigos e leigas, todos os cristãos e cidadãos, a classe trabalhadora em geral. O senhor deixa uma mensagem para ela, e eu vou fazer uma provocação também, deixa a mensagem também para o clero. Certo. É a minha categoria, né? Então, para o povo em geral, né? Lembrar, e daqui o povo em geral está também o clero. E depois tem um recado específico para o clero. Então, para o povo em geral, lembrar que Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Não tem política pública maior do que essa. E para o clero, meus irmãos, sacerdotes, bispos, diáconos,
Nossa missão é sermos servidores. O título mais belo que o Papa tem é servidor dos servidores de Deus. Servo servorum Dei. Então o Papa é aquele servidor, o maior servidor dos servidores. Porque aquele que for o maior, tiver uma responsabilidade, deve trabalhar como mais humilde. Então nós todos, mesmo o bispo, nós devemos sempre nos lembrar do diaconato. E sobretudo, tanto é que perto do bispo está sempre o diácono, para lembrar, seu bispo, olha, lembre-se que a sua missão é servir. O seu primeiro catequista, o primeiro evangelizador, os sacerdotes são com ele, são seus colaboradores. Os primeiros defensores da doutrina social devemos ser nós. Na doutrina social está ali colocado o Evangelho na atualidade, nos contextos atuais. Essa doutrina que, gerada sistematicamente, já havia na prática, por meio das congregações, mas foi sistematizada a partir de Leão XIII, né? E aí até passando todos os papas, os pios da vida, nono, 10º, 11º, 12º, né? O Papa João XXIII, o Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, agora a formatura particular com o Papa Francisco, que por 3 vezes se encontrou com entidades ligadas aos trabalhadores, né? E ali sempre ele fala dos peixes, do pão, da paz, né? Da proteção, procurar então dar vida e facilitar para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. E eu terminaria com uma frase que eu acho belíssima de Santo Ireneu, que diz: no seu tempo serve para nós, a glória de Deus é a vida do homem, e a vida do homem é contemplar a Deus. Então contemplemos a Deus, não a Baal, não a Mamona, e do Deus vivo e verdadeiro, que é o Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas, e de Jesus Cristo, motor particular na unidade, na divindade. Então nós servamos a esse Deus que é amor, e que continuamente o Pai derrama o seu amor sobre o seu Filho, e o Filho pontualmente está dialogando com o seu Pai no amor, e o amor de Deus é o Espírito Santo. Então nós nos unamos à Trindade Santíssima para vivermos nesse diálogo permanente do amor, da unidade, da compaixão. Sejamos pessoas movidas desde o mais íntimo do ser, desde as vísceras nossas, pela paixão por, paixão com. E aqui paixão como o grande amor que vai nos libertar, porque é o amor de Cristo que carrega a cruz conosco, e quem carrega a cruz com Cristo vai chegar à ressurreição. Então posso desejar já, né, uma excelente continuação de Quaresma e uma frutuosa Páscoa que nos leve a termos um coração generoso, um coração cúmplice da prática do bem. Ok, obrigado, Dom Macedo. E eu termino aqui dizendo uma frase do Papa Francisco, que ele diz para todos nós: não tenhamos medo de ser cidadãos digitais. E podemos pegar essa ferramenta maravilhosa de empoderamento, que é a internet, que ela tanto pode ser usada para o mal, mas, graças a Deus, em sua grande maioria, pode ser utilizada para o bem. Então, obrigado pela oportunidade também. Rezo a Deus pelo vosso trabalho e vamos encontrar noutra ocasião. Obrigado. Obrigado. Deus te guarde. Obrigado. Pronto.